Eu gostaria de ler a palavra de Deus com os irmãos. Nós vamos ler em João capítulo 11. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Essa palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração primeiramente, porque toda palavra a gente recebe primeiro. A palavra veio, de encontro com o meu coração. O que fazer quando não sabemos como agir? O que a gente faz quando a gente não sabe como agir? Muitas vezes a gente fica numa situação difícil, uma situação encurralada. Mas a Bíblia, ela nos mostra em várias situações aonde tinha um humano como nós, que não sabia o que fazer. Se deparou com situações difíceis. Os irmãos podem assentar. Se deparou com situações difíceis e muitas vezes improváveis. Situações que não via saída. Não tinha saída. E nós somos pegos de surpresas, irmãos, com essas situações. E toda a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos exorta. E esse texto da Bíblia, onde eu quero compartilhar com os irmãos, é um texto muito conhecido, de Lázaro. Quando Lázaro morreu. E as suas irmãs estavam desesperadas. E eu comecei a pensar nessa situação. E comecei a pensar e dizer, eu acredito que Lázaro era o provedor daquela casa. Porque houve um desespero muito grande quando ele estava ali enfermo. Nós vamos ler a palavra de Deus. João capítulo 11. Diz assim. As crianças já foram para lá. Glória a Deus. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor e tinha enxugado os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Quando nós lemos, irmãos, esse texto, esses versículos que nós lemos aqui da palavra de Deus, às vezes nós não entendemos, porque a Bíblia relata aqui que Jesus amava eles. E muitas vezes nós pensamos assim: por que eu estou passando por determinada situação? E Deus diz que me ama. Jesus disse que me ama. E por que eu passo por isso? Por que eu enfrento isso? Por que acontece isso comigo, com a minha casa, com o meu lar, com os meus filhos? Por quê? E às vezes a gente não sabe como agir diante dessa situação, E a Bíblia fala aqui, relata, que Jesus sabia que Lázaro estava enfermo. Mas mesmo assim, ele estava em viagem. Ele não estava ali presente. E às vezes nós estamos dessa forma, em situações que a gente pensa assim: Jesus não está perto de mim. Nós vemos aqui, nesse texto da palavra, que as duas, elas estavam rodeadas de pessoas. A Bíblia diz que muitas pessoas estavam ao redor dela. E eu acredito que dentro dessas pessoas, algumas diziam assim: não é você
o amado ou a amada de Deus? Não é você? E por que que Jesus se retirou? Por que que Jesus saiu? Por que que Jesus foi para um determinado lugar? Em algum momento da nossa vida, nós também nos sentimos só. Assim como Marta e Maria. Mas vemos que todo o trabalhar de Deus em nós tem um propósito, um alvo. Sempre tudo que passamos é para fazer nós pessoas melhores, pessoas de fé, pessoas mais fortes e nos levar a um lugar seguro. E muitas vezes se torna difícil para nós lidarmos com as situações de medo, lidarmos com as situações que parecem ser fracasso na nossa vida, lidarmos com as situações que parece que a nossa fé é abalada. Eu acredito que todos nós já passamos por momentos assim, de acharmos que Deus não está nos vendo, que o Senhor Jesus nos deixou sozinho, diante de uma situação tão crítica, assim como aconteceu lá com Marta e Maria e aquela família. Mas não era o fim. Não era o fim para aquele lar. No versículo 20, ou melhor, eu quero ler no versículo 17. E aí eles foram lá chamar o Senhor Jesus, né? E houve lá um mensageiro que chegou até ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então aquela situação, ou melhor, Lázaro estava morto. Quantos aqui de nós já deparamos com alguma situação na nossa vida que nós achamos que estava morto? Que parece que não tinha mais jeito. Parece que ali foi o fim nosso. O fim da nossa batalha, o fim da nossa oração. Essa semana, esse mês aqui, vai fazer 4 anos que o Arnaldo faleceu, né? E o coração fica apertadinho. E como Deus cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Eu quero contar como testemunho isso daí, irmãos, porque essa semana eu comecei a pensar. E a saudade às vezes bate muito forte, a falta bate muito forte. E eu ouvi numa ministração da palavra de Deus essa semana. E a pastora que ministrava, ela dizia assim: muitas vezes você carrega na sua mala o luto. Muitas vezes você carrega na sua mala, irmãos, decepções. Muitas vezes você carrega na sua mala algo que você não queria. E você não entende, né? Até a pastora disse assim, essa pastora que estava ministrando, ela disse assim: quando nós vamos para o Alasca, ela disse, você prepara roupas de inverno. Você programa aquela viagem. Você sabe que lá vai estar frio, então você coloca dentro da mala. Se você for lá para o Nordeste, você vai preparar roupas de calor. E quando nós somos pegos de surpresa, diante de uma situação, que não foi nós que arrumamos aquela mala, e foi o Senhor. E a gente carrega coisas na nossa vida, irmãos, que a gente não entende. Mas uma coisa a gente sabe, que é necessário para que o propósito se cumpra. Marta e Maria, foi colocado na vida delas uma situação que abalou a estrutura daquela casa. Eu não sei o que você está passando, o que a sua família está passando. Talvez você olhe para a sua mala de viagem e você fala assim: eu não queria que isso tivesse aqui. Uma enfermidade, às vezes um filho que não corresponde àquilo que você quer. Talvez uma família desestruturada, um casamento abalado. Eu não sei.
Mas como eu disse no começo, nada é impossível para Deus reverter a situação que você vive, que nós vivemos, nada. Os processos da nossa vida, irmãos, nós não temos como escapar. Eu penso assim, que nós como cristãos, nós entramos no barco e não sabemos aonde vamos parar. Nós obedecemos, nós ouvimos a voz do Senhor, nós vamos com o vento e deixamos Deus trabalhar na nossa vida, porque o propósito que Ele determinou para nós vai ser cumprido. O propósito que Deus tem para a tua vida, para a minha vida, vai ser cumprido. Quando essa bagagem ela é planejada por Deus, Ele vai fazer. Ele vai. E eu me lembrei agora de uma situação que antes de nós sermos chamados no ministério, um dia eu tive um sonho. E eu me lembro que eu sonhei na época com o pastor Ciro, pai, que a gente sempre cita ele aqui como exemplo de homem de fé, homem de Deus. E eu sonhei que ele pegou um pão e uma garrafinha de água e uma mala, e colocou aquele pão, aquela garrafinha de água e uma mala, e ele fechou aquela mala, entregou na mão do Arnaldo, na época, no meu sonho, e disse: vai. E eu disse assim: vai aonde, pastor? Ele falou: só obedeça. E o Senhor foi encaminhando, foi agindo, foi trabalhando, e até o dia de hoje o Senhor tem feito. Quando Deus controla a nossa vida, irmãos, o propósito ele é executado, ele é feito. Marta e Maria estavam desesperadas, só que Jesus já havia falado aqui: Ele não está morto, Ele dorme. O problema que muitas vezes nós enfrentamos, irmãos, não é o fim. As dificuldades financeiras, os problemas de saúde, não é o fim. Porque nós cremos, se nós cremos na palavra de Deus que diz: não temas, eu estou contigo. Não temas, porque eu vou com você. A vitória é certa. Não tema o processo, não tema as dificuldades no meio do caminho. Foque no propósito, foque naquilo que o Senhor falou. Foque. Versículo 20. Me chamou muito a atenção esses dois versículos, versículo 20 e versículo 21. E Jesus veio para socorrer, como nós lemos aqui, já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido, né? Fazia 4 dias. E ouvindo-os Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu vejo aqui 2 situações. Marta, quando ela ouviu falar que Jesus estava vindo, ela correu, ela ficou atônita, ela ficou desesperada, ela foi ao encontro dele. E Maria, a Bíblia diz, ficou assentada em sua casa. Eu comecei a analisar. Maria é aquela que quando Jesus estava pregando, ela estava aos pés dele, ouvindo a palavra. E Marta é aquela que demonstrava o seu amor com o trabalho. Ela queria fazer o melhor para Jesus, ela queria limpar os pés de Jesus, ela queria pegar a melhor comida, ela queria oferecer. Era uma maneira dela demonstrar o amor. E aqui nós vemos que quando Marta, ela ouviu falar que Jesus estava chegando, ela correu. E ela disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Maria sentada.
E aí, quando a gente lê esse texto da Bíblia, a Bíblia fala que a casa delas estava cheia de pessoas tentando consolar naquela situação. Eu comecei a pensar a respeito disso e eu disse assim: Marta, nesta hora, ela havia entendido que Jesus faz milagre, que Jesus ia operar o milagre. Porque ela disse assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas no desespero dela, ela foi assim: agora vem, faz alguma coisa por mim. E Maria estava sentada, já conformada com a situação. Perdemos Lázaro. E qual é a nossa situação? Será que nós temos corrido ao encontro de Jesus quando as coisas parecem difíceis? Ou nós já damos por conformados com a situação? Já está tudo perdido mesmo. Ah, meu marido não vai se converter não. As coisas não vão mudar não. E as pessoas ao redor, que muitas vezes parecem nos consolar, elas vêm desafiando a nós. Mas você não é do Senhor? Você não é cristão? Cadê o seu Deus? Jesus disse que Lázaro não estava morto, mas é que ele dormia. E agora? Está lá, sepultado. Quantas vezes eu e você somos assombrados por esse tipo de ataque na nossa mente? Nessa hora nós temos que agir com sabedoria, crendo que o milagre do Senhor acontecerá. Duas pessoas amadas por Deus se vê muito, ou melhor, se vê em grandes apuros. Mas, como elas conheciam o Senhor, havia visto os seus milagres e criam que algo poderia acontecer. E no versículo 33, eu quero ler, se você puder acompanhar aí, em diante, diz assim: Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus, com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E a Bíblia diz que Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E algum deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com o que este não morresse? Olha só, como eu disse para vocês, as pessoas ao redor dizendo: não podia esse Jesus, que fez tantos milagres, não permitisse que o seu irmão morresse? Mas Jesus se manifestou naquela hora. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Nós temos algo em nossa vida que não tem mais jeito. Eu fiz essa pergunta aqui: será que tem algo em mim que eu olho e falo: isso não tem mais jeito, acabou? Tem algo dentro do teu coração? Tem algo em nós, irmãos, que você já considera perdido, morto, cheirando mal? Essa mensagem é uma mensagem muito pregada, uma mensagem muito já conhecida e ministrada. Mas é sempre bom nós olharmos para dentro de nós. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos.
O que tem te perturbado? O que tem olhado aos teus olhos e dito, não tem mais jeito, isso não dá mais, acabou, é o fim? Coloca diante do Senhor. Se dentro da tua mala, como eu disse, se nessa caminhada da tua vida você tem carregado coisas que você não quer, situações que você não esperava, deixa Deus ajudar você a carregar essa bagagem. Deixa o Senhor te levar ao propósito que Ele tem escrito para você. Não dê ouvido para pessoas, para situações, porque esse é o seu tempo. É o seu tempo. É o tempo de vitória. É o tempo de colher. A Bíblia diz que o Senhor colhe as nossas lágrimas. Quantas lágrimas você já derramou? Quantas lágrimas você tem derramado por alguma situação? O Senhor quer enxugar estas lágrimas. O Senhor quer declarar sobre a tua vida vitória. E declarar que essa situação que você já considera perdida, Deus quer trazer sonhos novos para você. Lázaro ressuscitou e a alegria voltou naquela casa. E eu creio que o Senhor fará novamente. O Senhor trabalhará de novo nessa situação. A Bíblia relata para nós que Jesus foi até lá. Convide Jesus, mostre para Ele e deixa Ele cuidar.